Amorinhas, vamos dar continuidade à pintura dessa linda princesa aqui, essa linda confeiteira? Pois é, se você assistiu a parte 1, muito obrigado. Vamos pintar agora o restante dessa bonequinha, tá? Olha que saia linda da Marleide. Assista o vídeo até o final, deixa aquele like. E se quiser adquirir a apostila do professor Rogério, não se esqueça de conferir na descrição do vídeo, tem o WhatsApp dele. Preço super acessível, bonequinhas lindas e que vende bastante, tá bom? Então é isso, gente. Vamos para a parte 2. Oi, amoras, vamos para a segunda parte. Lembrando que esse risco é do professor Rogério, tá bom? É do professor Rogério. Ele disponibilizou para que a gente pudesse estar pintando nos canais. O risco eu vou deixar disponível para vocês também. A Renata Chaves já pintou, tá? E eu tô pintando o meu jeitinho aqui para quem quiser me acompanhar. A gente vai fazer a parte do cabelo aqui, tá? Dando continuidade. Muito obrigado você que assistiu a parte 1, tá? E eu vou começar, gente, fazendo o preenchimento aqui, ó, com a cor mostarda, tá? Com esse tom mostarda. Aqui eu vou preencher as duas mechas, mas se você tiver dificuldade, faça uma por vez. Tô usando o pincel 6. Ó, fiz todo o preenchimento da mecha, eu venho com o sépia, tá? Inicialmente, eu coloco o sépia aqui, ó, abaixo da linha do chapéu, tá? Só coloco mesmo, puxo um pouquinho, ó, com a largura do meu pincel, tá? Depois, com tinta de um lado só, eu venho marcando essa divisão que tem aqui, ó, tem duas divisões, ó. Tá? Venho de baixo pra cima, ó. Marco também a sombra que essa flor tá projetando aqui. Tá? Venho puxando, ó, o pincel de lado. O sépia, ele não pega tão bem, por quê? Porque a gente colocou mostarda, então fica nessa tonalidade aí. Eu vou vir com o rústico. O rústico, ele é mais intenso. Eu venho colocando onde eu coloquei o sépia, ó. Puxo com o pincel de lado, eu coloco, depois eu venho puxando, ó, com a mão bem leve. Venho de baixo, ó. Subindo também. Lavo o meu pincel. Pego a cor areia, com a tinta de um lado só do pincel, ó. Eu venho puxando aqui umas mechinhas, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer do outro lado, depois a gente volta iluminando, tá? Essa mecha aqui, já comecei fazendo o preenchimento com mostarda. Puxando um pouquinho com sépia, ó. Eu venho com o rústico, coloco e puxo de lado.
Pro outro lado, o mesmo processo. Sépia. Rústico. O rústico é bom pôr também depois que seca um pouco. Ele aparece mais depois, tá? Agora a gente vai estar fazendo o chapéu. Vamos fazer primeiro essa parte aqui, ó. Que é a base do chapéu, né? Aí eu vou estar usando, ó. Vou usar esse mesmo pincel. Vou usar o Tutti Frutti, tá? E vou usar, gente, o rosa, o pink pra tá sombreando. Igual a gente fez na blusa. Preenche bem a trama do tecido. Saiu um pouquinho fora aqui, ó, mas é só limpar o pincel. Passar lá de volta. Aqui, ó, eu vou estar colocando com o pink, ó. Coloco bem lá na lateralzinha onde eu quero a sombra. Sombrei essa parte aqui também. E com o branco, eu vou iluminar um pouquinho, tá? Mas nessa bordinha aqui, ó. Tá? Vou trabalhar aqui pra não ficar essa mancha muito claro. Invadir ali novamente a parte do cabelo. Agora, a gente tem essa parte de baixo aqui, vai ser feito do mesmo processo. É só preencher. Tutti Frutti. Você vem com o pink, ó. Tá pouco o pink, tá, gente? Porque o pink, ele é bem forte. Qualquer quantidade que você já pega, já é o suficiente pra... Um pouquinho do branco mais aqui assim, ó.
aqui no meio. Agora, a gente vai preencher toda essa parte aqui, tá? Amores, para preencher aqui, ó, eu vou usar um pincel da Castelo C522. Esse aqui, ele é o número 14, ele é um número bem grande, tá? Para preencher essa parte mais principal aqui, ó, tá? De preferência com um branco mais diluído um pouco. Se você quiser usar algum clareador ou diluente para ajudar na hora de espalhar esse branco, é bom para não ficar um branco muito pesado, tá? Porque o branco, se você colocar ele grosso demais, ele tende a ficar com aspecto plastificado mesmo, né? Com excesso de tinta, tá? Aí, tem que caprichar. Ó. Esses espaços aqui, ó, menorzinho, pode fazer com pincel menor, tá? Eu vou preencher o meu aqui, você pausa o vídeo nesse momento, preenche o seu também, e eu volto para mostrar para vocês onde eu vou estar colocando a sombra, tá bom? Olha, preenchi, agora eu vou vir com cinza lunar. Gente, depois que secar, eu vou vir com branco novamente, eu vou retocar onde ficou a marcação do meu carbono, tá bom? Ó, vou preencher. Aqui eu vou colocar sombra, eu tô usando o pincel 6 agora, ó. E aí, ó, eu puxo um pouco, esfumando, ó, tá? Aqui embaixo também, ó, um pouquinho de sombra. Tá? Ó, no canto da flor, nesses cantinhos aqui, ó. Um pouquinho do cinza lunar, tá? Quiser usar o cinza normal, pode usar. Eu nunca acho o meu quando eu preciso dele. Ó, você coloca, mas você dá uma esfumada, tá, gente? Não deixa... Ó, aqui, ó, eu vou fazer uma pequena sombra. Tá? Aqui também, ó. Vou preencher aqui, ó. Essa partezinha, aqui também eu preencho dentro, ó. Com a sujeira do pincel, eu vou passar aqui, ó. Embaixo aqui também. Aqui embaixo fica até um pouco mais, tá? E faço assim, ó. Essa lateral também, ó, sombrei um pouco. Movimento pra lá e pra cá. Nesse cantinho aqui, ó, eu tenho que sombrear bem, esfumar bastante, ó. Tá? Aqui eu posso voltar depois e retocar, porque ficou a marca do carbono ali, ó. Vamos tá fazendo essa florzinha? Então, pra florzinha, eu vou colocar amarelo ouro aqui, ó. Preencho bem, ó. Amarelo ouro. Depois eu venho com cerâmica ou caramelo. Faço meia lua aqui na parte central e na parte de baixo, ó. Coloco seguindo a curvatura aqui, ó. Tá? Lavo o pincel. Venho com o branco. Bem no miolinho com batidinhas, ó. Eu ressalto essa parte com mais amarelo ouro, tá?
Ó, pra essa florzinha, eu vou usar a cor violeta, que é um tom bem escuro, e a cor lilás bebê, tá? Então, eu tô usando aqui um pincel 6, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou fazer isso. Coloco o violeta em volta do miolinho. Com o pincel de ladinho, eu puxo. Aqui a mesma coisa, ó, puxo. Puxo. Lavo o pincel. Depois que eu lavei o pincel, ó, eu vou pegar o lilás bebê. Eu vou colocar bem aqui na ponta da pétala, ó. Eu vou puxar pra dentro, ó. Eu puxo mais aqui, ó, pra dividir uma pétala, eu puxo até próximo ao miolinho. O restante não, eu deixo um pouco menos, pra aparecer um pouco mais esse tom que eu coloquei, esse tom forte de violeta, ó. Aqui eu puxo até aqui, ó, o outro eu puxo menos, ó. Tá? Venho aqui, ó, puxo até o final. Ó. Para as pletas se sobressair um pouquinho mais, eu vou vir com esse tom escuro aqui, ó, de roxo. E eu vou fazer com quase como se fosse um contorno. Não precisa ser em tudo, não, mas mais nessa parte mais profundazinha aqui, ó. Tá? Aí, aqui, ó, eu posso vir, ó, com o pincelzinho, ó, e puxar pra fora um pouco. Com o pincelzinho filete, ó, só pra realçar esse fundo que a gente colocou. Puxo. Com mais quantidade de tinta, eu vou dar umas batidinhas assim, ó. Tá? Limpo o meu pincel e eu venho agora com branco, ó. Cuidado para não exagerar. Com o pincel 2, o branco, um pouco diluído, eu vou vir aqui dentro, ó, e vou fazer o preenchimento desse olho, tá?
preenchi com branco de um lado, preencho do outro também, com um pincel bem pequeno. Tá? Venho na boca, vou fazer a mesma coisa, eu vou preencher a parte dos dentes, ó. Preenchi, eu vou limpar a ponta do pincel, vou pegar uma isca de nada do cinza lunar e vou vir cá no cantinho do olho, ó. E vou dar uma sujadinha. Isso vai dar profundidade ao olhar, tá? Para o olho, eu vou usar mostarda na parte de baixo, ó. Coloco mostarda com pincel 2, que é um pincel pequeno, ó. Preencho bem a parte de baixo e puxo sujeirinha pra cima até a metade do olho. Ó, pode subir um pouquinho mais da metade. Fiz isso, eu vou vir com o que cor? Com o rústico, que é esse tom bem forte. Quando eu venho com o meu pincel carregado com essa tinta, eu coloco na parte de cima do olho, ó, obedecendo a curvatura aqui, ó. Do outro lado, ó, bem no cantinho lá, ó, faça meia lua, principalmente na hora de esfumar. Ó, pego mais um pouquinho que aqui ficou faltando tinta, ó. Ó, com a sujeirinha do pincel eu desço, ó. Posso pegar mais fazendo aqui, ó, um contorno esfumado, ó. Tá? Observa, porque o ideal é que a mesma profundidade que você coloca num olho, sem colocar no outro. Aí, às vezes, acontece você pegar um pouquinho mais de rústico, às vezes um pouquinho menos, tá? Depois, você vai pegar uma isca do preto, bem pouquinho, gente, no mesmo pincelzinho pequeno. Vai vir em cima do rústico, ó, e vai colocar, ó. Bem em cima do rústico, tá? Vou lavar o pincel. Vai pegar o marfim. Pouca tinta, o meu marfim tá um pouco diluído, ó. Eu vou dar aqui uma iluminada na parte de baixo, ó. Meia lua. E dou uma esfumada. Lavo de novo o pincel, pego a cor preta e eu vou fazer aquela parte central do olho, aquela bolinha, que tem que ficar centralizada, tá? Pode fazer com o cabo do pincel, pode fazer com que você melhor conseguir fazer a bolinha aí. De preferência, bem no centro do olho e do mesmo tamanho, se conseguir fazer. Ó, como eu fiz com o pincel, não ficou muito acúmulo de tinta. Se caso você fizer com o cabinho do pincel e ficar acúmulo de tinta, você vai ter que esperar um pouquinho antes de fazer o que eu vou fazer agora. Vou vir com o pincel filete, ó, e eu vou vir puxando a tinta preta que eu coloquei no meu olhinho, ó, eu puxo pra fora essa tinta, ó. Como diz o Nicolas, as pernas da aranha, mamãe. A gente puxa, ó, e vai fazer aqueles... Olha. Fica bem fininho os fiozinhos, fazendo dessa forma. Porque tem pouca tinta, né? Aí fica bem interessante. Aí você pode, se você quiser, pode pegar um pouquinho do branco. Ó, o branco diluidinho. Tá? Um pouquinho do branco, pincel filete, ó. E vir aqui abaixo, aqui, ó. Alguns pontos. Entre esses risquinhos que você puxou, você vai fazer outros risquinhos assim, ó. Entre eles, ó.
Pra dar uma iluminada só na parte de baixo, tá, gente? Não precisa ser muito também, não, tá? Com o pincel filete, eu vou fazer aqui em cima, ó, uma meia lua, um tracinho, ó. Só pra dar uma iluminadinha. E aí, com o cabo do pincel, eu vou colocar o ponto de luz aqui, ó. Vou colocar um de cá e um de cá. Observe que meu ponto de luz tá menorzinho, senão o olho fica com excesso de iluminação, tá bom? Agora, a gente vai fazer os cílios e a boca. Para os cílios, eu vou usar o rústico. Mas pode ser o terra queimada, pode ser o sépia, tá? Sempre lembrando da cor do cabelo da boneca, tá, gente? Os cílios e a sobrancelha, geralmente você faz 2 tons mais escuros. Ó, com a mão bem leve, ó, pressiono e levanto, ó. Pressiono e levanto. O segredo dos cílios é você aprender a diluir a tinta. Eu acho que nem é a questão de diluir a tinta, é não ter preguiça de diluir um pouquinho de tinta, tá? Às vezes a gente fica com preguiça. E aí, vai lá colocar no tecido, o seu pincel já não está muito bom, né? Com pontas duplas e tudo mais, e você acaba manchando o trabalho, ó. Se quiser, pode fazer o contorno aqui na bolinha também, tá? Eu nem sempre faço, gente. Agora, vamos pro outro lado. Com a mão bem levinho, sempre pegando mais tinta. Meu branco ali ainda tá úmido ainda. Ó, puxo no cantinho, ó. Esse último aqui eu gosto de puxar, já puxando os cílios, tá? Eu tô precisando de comprar pincelzinho filete. O meu já tá tendo mais de uma ponta. Olha. Pressiono na base e levanto, pressiono na base e levanto. E é importante também você olhar no seu desenho, tá? Olha no seu desenho o sentido dos cílios, isso ajuda bastante. Vou fazer o contorno do outro aqui, porque no de lá eu coloquei da bolinha. Aí, isso. Agora é só fazer a sobrancelha, vamos fazer a boca. Sobrancelha eu gosto de usar o pincel 4 da linha Condor 421. Eu já deixei mais ou menos marcadinho aqui, mas qualquer coisa vocês olhem, porque eu sou uma pessoa que vive errando a altura da sobrancelha, gente. Eu olho, acho que tá certinho. Quando eu faço que eu olho depois, a sobrancelha tá torta. Tô fazendo com terra queimada também, tá? Pra boca, eu vou usar rosé e rosa antigo, tá? Pode usar aí a cor que você quiser. Fiz o cantinho da boca lá com o pincel 4 da linha da Condor 421. Ó. Tem que ser bem com calma. Qualquer coisa, usa o pincel filete, tá? Pra a boca ficar bem bonita, ó. E aí, eu vou vir com rosé
nessa parte de dentro aqui do lábio, ó. Cuidado para não invadir os dentes. Trabalhar o lábio superior aqui, ó. Eu vou usar um pouquinho do Tutti Frutti mesmo, pra dar uma iluminadinha aqui, ó. Só um pouquinho na parte central. Olha, agora com o do 421, a gente vai retocar o cabelo, tá? Pra isso, eu tô usando o pincel 4. Tinta de um lado só, ó, eu vou vir cá, ó, fazendo as mechinhas, ó. Se quiser retocar a sombra, também pode retocar, tá, gente? O cabelo vai ficar até mais escurinho um pouquinho se você retocar a sombra, ó. Olha, pouca tinta. Aí, você vai puxando os fiozinhos com tinta de um lado só do pincel, ó. Um pouquinho aqui pra cima. Olha. Só de um lado, tá, gente? A tinta, ó. Ó, aqui eu vou fazer... Na hora de fazer, gente, o retoque, o que você tem que prestar atenção? A curvatura do cabelo, tá? Se o cabelo tá fazendo a curvinha, você faz a pincelada seguindo aquela curvatura. Ó, desta forma aí, tá bom? Se quiser escurecer, pode escurecer. Pra mim já tá de bom tamanho. Aí, amoras, ó, a estampinha que eu vou fazer aqui vai ser bolinhas, tá? Ó, se você tiver stencil com cupcake, com coisa pra cozinha, com mini rosinhas ou mini florzinhas, pode estar fazendo no pincel, igual eu já ensinei a fazer mini rosinhas aqui, tá? Eu não vou fazer, gente, porque eu faço muita mini rosinha. Se deixar, eu coloco em todas as minhas bonequinhas, tá? As minhas clientes amam, mas para vocês pode ficar um pouco mais cansativo. Então, eu vou colocar, ó, poazinho, tá? Aqui também, na blusinha, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui embaixo também, ó, vou estampar. Tá? Agora, com o pincel filete,
e a cor pink. Vou dar uma diluidinha na tinta aqui para ela não ficar muito grossa. Ó, coloquei uma gota de soro fisiológico aqui no tampinha para me dar uma diluída, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer, ó, um detalhezinho aqui. Isso aqui é opcional, tá, gente? Se não quer fazer, gente, não precisa fazer, não. Eu falo decora, você vai decorar a sua do jeito que você quiser. Tá? Não precisa fazer como eu tô fazendo aqui, ó. Fiz na luva também. Lavar o pincel. Vou na tinta branca. Ó, vou pegar com o pincel filete a tinta branca. Ó, vou fazer uma rendinha. Abaixo na manga. Tá? Na parte do chapéu, eu vou estar fazendo também. Você pode fazer ou não fazer, tá? Vou fazer aqui, ó. Tá bom? Bem fininho para ficar bem delicadinho. Se você quiser retocar qualquer detalhe, gente, pode estar à vontade para retocar. Esse aqui foi o nosso trabalho, olha como ficou. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como ficou, tá bom? Olha, ficou assim, ó. Chapéu. Olha o rosto. Pode retocar qualquer coisa, tá bom? Eu não vou colocar colar nela pra não ficar tanta informação, porque já tem muita informação, tá? Essa bonequinha, ela é bem demoradinha de pintar, justamente porque tem elementos muito pequenininhos, né? O cabelo, o bolo, né? Então, ficou assim nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, de comentar aí embaixo se você vai pintar, tá bom? E é isso, gente, olha. Amei pintar, ela é muito linda. Se você quiser adquirir a apostila do professor Rogério, pode estar entrando em contato com ele através do WhatsApp, que vai estar na descrição deste vídeo, tá certo? Então, é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima.